Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma situação que acontece na clínica de casal, a indicação para terapia de casal frente a essa situação, mas vários profissionais não identificam, não reconhecem essa situação como aquela que merece um tratamento psicoterápico, embora seja um tratamento aplicado, e eu vou explicar para vocês que situação é essa e como fazer uma terapia de casal aplicada a essa situação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Nós temos uma formação em terapia de família e casal, formação essa que tem aulas ao vivo, com vários professores na plataforma Zoom, e além disso nós temos também um campo para o aluno realizar estágio. Nós temos uma clínica escola onde o aluno pode treinar o atendimento a casais e famílias, já que esses atendimentos são seguidos de supervisão de casos clínicos. Enfim, vamos para o conteúdo teórico. Que situação é essa específica que há indicação para uma terapia de casal, embora ela não seja reconhecida como tal? O casal chega na clínica do profissional e eles trazem perfis diferentes, os elementos um do outro. Um, que eu vou chamar de primeiro, é mais autônomo, mais integrado, é uma pessoa que está melhor estruturada, mais proativa, consegue fazer boas reflexões em relação a si e ao outro. O segundo elemento é um elemento mais frágil, que não consegue fazer reflexões sobre a própria vida, um elemento que também não faz reflexões sobre a própria conjugalidade, e ele está mais indiferenciado, embora ele seja um pouco articulado, ele inclusive possa trabalhar no dia a dia, mas no aspecto psíquico, o profissional consegue perceber que ele é frágil, né? Ele não consegue se posicionar na vida de uma forma inteira, vamos dizer assim. E esse segundo elemento utiliza do apoio do primeiro, essa é uma característica importante, para poder se manter atuante no dia a dia, ok? Então, o que acontece? Qual é o campo da terapia de casal? O que o profissional trabalha na terapia de casal? Problemas relacionados ao laço conjugal. Então, é um campo de partilha, é o lugar, né, onde o profissional trabalha as questões. No campo partilhado, que é o campo nosso, do casal. No entanto, vocês sabem que ainda na terapia de casal, o profissional pode, né, em alguns momentos, aprofundar a reflexão em relação à subjetividade do primeiro e em relação à subjetividade do segundo, para o que? Conhecer o próprio profissional, as características, a história de cada um, não é em sessões individuais, tá? É no trabalho conjunto, que muitas pessoas falam, vamos fazer sessão individual para eu te conhecer melhor. Não precisa disso. Algumas pessoas pensam diferente de mim, claro que eu estou falando minha posição. Então, o profissional vai fazer um aprofundamento na subjetividade de cada um, nas sessões conjuntas, e esse aprofundamento tem um limite, né? Porque a gente está trabalhando ali o material partilhado. O profissional, tendo percebido esse perfil diferenciado um do outro, e sendo a queixa, sobretudo do primeiro, que é o mais integrado, de que o parceiro, segundo, ele pouco dialoga no dia a dia, né? Ele pouco se coloca disposto a resolver problemas que são naturais,
o que o profissional identifica que, de fato, esse segundo parceiro, elemento, né, ele tem uma fragilidade, ele não consegue fazer essas tais reflexões com facilidade, nem ali no processo psicoterápico com a ajuda do profissional. Aí que mora o perigo. Muitas vezes, tendo identificado esse perfil do segundo elemento do par, o profissional faz uma indicação para ele, para que ele, o que é lógico, né? O que a gente utiliza como ferramenta? Faça você uma terapia individual, porque tem questões que são próprias da sua subjetividade e que você precisa resolvê-las, encontrá-las, né? Dar fluxo nelas, para que depois vocês, no caso, voltem para poder tratar aí do material conjunto. O que eu falo? Essa indicação do profissional, muitas vezes, ela cai em erro. Por quê? Porque esse segundo elemento, ele por si não tem demanda para uma terapia individual. Ele por si não reconhece sofrimento no próprio jeito de ser, e nem sofrimento que ele possa causar no outro. É como se ele estivesse acomodado, bem acomodado, com aquele jeito que ele tem, que é um jeito quieto, se eu puder dizer assim. É um jeito pouco ativo, né? É um jeito assentado na vida. Mas é um assentamento que causa sofrimento no primeiro. Aí, este primeiro, sofrendo, chama o segundo para iniciar um processo psicoterápico, tá? E o segundo, frequentemente sendo mais pacífico, né? Pouco reativo, ele acaba concordando com o primeiro e vai para o trabalho psicoterápico. Então, vocês veem que ele está apoiado no primeiro, tá? Ele não é uma pessoa reativa, ele é uma pessoa complacente, ele é uma pessoa que aceita a direção, mas ele aceita a direção, né, que lhe dão. Não é que ele mesmo toma uma direção na vida mais definida. E quando o profissional faz esse encaminhamento do segundo para uma terapia individual, muitas vezes ele pode até concordar ali na hora, no processo psicoterápico. Ah, tá, eu vou. Mas ele não vai. Não vai por quê? Porque ele não tem essa demanda. E, além disso, porque ele não tem material para transferir com outra pessoa. Então, ele foi para a terapia de casal levado pelo primeiro, né? Demandado pelo primeiro. E foi de bom grado, mas ele sozinho não tem esse movimento para depositar num processo psicoterápico individual. Então, se ele concordar com o profissional, ele vai concordar, vai sair dali, vai finalizar o trabalho de casal, né? E não vai para uma terapia individual. Então, o profissional vai perder a chance de trabalhar com um casal, aplicando a terapia de casal ao que é possível para aquele casal desenvolver. E o que seria possível? Seria possível este perfil, o profissional usar, no bom sentido, do parceiro melhor estruturado, melhor integrado, como um coterapeuta para o profissional. Então, não haveria uma indicação para uma terapia individual, mas o profissional iria utilizar o primeiro como coterapeuta, no sentido de, não é com o primeiro que o segundo está identificado, os dois não estão na terapia de casal, então o profissional faz uma aliança com o primeiro
em benefício do processo conjugal, isso é importante, tá? Não é uma aliança em detrimento do segundo, mas é uma aliança em benefício do processo conjugal por causa da característica do casal. É importante estar claro isso, tá? Então, o profissional aliado ao primeiro utiliza do primeiro para ajudar o primeiro a produzir reflexões no segundo. O profissional, portanto, vai criar junto com o seu coterapeuta, que é o primeiro, um campo no processo psicoterápico favorável para que o segundo elemento comece a produzir essas tais reflexões sobre si e sobre a própria conjugalidade. Além disso, é bem provável que esse segundo elemento, para ele ser meio embotado assim no processo reflexivo, ele tenha muito pouca diferenciação, tanto do parceiro quanto de elementos significativos em sua história, que a gente vai falar aí, elementos relacionados à família de origem. Então, esse é o trabalho do profissional, a partir do apoio do primeiro, auxiliar o segundo nesse processo de diferenciação. Claro que isso precisa ser adequadamente tratado como uma direção, perdão, como uma direção para o tratamento. Isso tem que estar claro ali entre o casal e o profissional que está conduzindo o tratamento, essa direção, né? Olha, nós vamos então, tendo visto, né, a condição aí problemática, a queixa que foi apresentada, que é acordada, né, em vários aspectos pelo par, e a condição de cada um, porque inclusive a questão do primeiro é que o segundo não consegue fazer muitas reflexões, o profissional, então, coloca, né, a par do par o que? Essa direção do tratamento, que eles vão então ajudar, o profissional vai auxiliar o diálogo do casal, focando nessa melhor adequação da comunicação, priorizando o que eles estão trazendo como queixa, que seria essa melhor articulação do segundo. Então, vocês estão vendo? O profissional valida tudo que o casal está trazendo, né? Até porque, de certa forma, o profissional viu de forma semelhante o que eles trouxeram, né? Houve uma confluência aí de percepções. Então, é um caso em que, na maioria das vezes, o profissional, eu ouço com muita frequência isso. O segundo está mais introspecto, né? Mais difícil de falar, não sabe nomear, não sabe a que diz respeito suas sensações, não sabe associar com questões do passado, elementos da história atual, encaminha ele para uma terapia individual. Às vezes é um grande erro, tá, gente? Tô falando isso aqui com vocês, agora já encaminhando para o fim do vídeo, porque a gente vê isso na clínica. E antes que alguém venha me pedir, Denise, qual é o material teórico que você puxou para se embasar nisso? Puxei vários capítulos de vários livros, não tem um artigo, não tem um texto específico que fala isso que eu estou trazendo para vocês. Isso é fruto da minha experiência aqui na clínica escola, inclusive da minha experiência como profissional também na minha clínica particular. Estudando o desenvolvimento do indivíduo, estudando a formação do laço conjugal, que é a nossa proposta aqui, que a gente oferece na nossa formação para vocês, estudando como que as pessoas na vida adulta ficam amarradas em traços da psicose, né? Como que as pessoas na vida adulta desenvolvem um bom caminho
junto com o outro, né, conjugal e individual. Então, tendo estes estudos, a gente vai puxando elementos e utilizando dessa visão, sobretudo na clínica escola, que é o lugar onde essa matéria-prima aparece com muita riqueza, e a gente vai articulando com os alunos que estão fazendo aí os atendimentos aos casais, essa percepção que eu estou trazendo aqui para vocês agora de uma forma mais afunilada, didática e concisa, tá? Sintética. Então, não tem um texto específico que vai falar disso, isso é fruto da nossa experiência, tá bom? Aqueles de vocês que tiverem dúvidas em relação ao material que eu estou trazendo, pode deixar digitado aí no próprio descrição do vídeo. Se tiverem dúvidas em relação a alguma questão das suas clínicas particulares, pode trazer. O que tiver ao meu alcance, eu terei maior disponibilidade de partilhar com vocês o meu ponto de vista, tá bom? Muito obrigada pela atenção.